Bom dia, alunos, tudo bem? Chegamos ao roteiro 12 de língua portuguesa. No roteiro 12, nós iremos ver regras para o uso do hífen, bullying e a cultura da paz. A primeira parte, falando sobre o hífen, ele nos mostra que o hífen pode aparecer para ligar palavras compostas, no caso, eu coloquei aí um exemplo do guarda-chuva. Quando há a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, é o caso da mesóclise, onde o pronome aparece no meio do verbo, né? Então, comprar-se-ia, esse se é o pronome oblíquo. Ou na ênclise, onde o pronome aparece no final do verbo, no caso, compra-se. Então, percebam que tanto o se da mesóclise quanto o se da ênclise, ele está separado por hífen. Um aparece no meio do verbo e outro no final. Separar sílabas. Então, eu separei a palavra vontade aí, quando nós separamos sílabas também, nós colocamos o hífen. E para ligar palavras precedidas de prefixos, no caso aí, anti-inflamatório, uma palavra formada por um prefixo. Para quem não lembra o que é prefixo, nós falamos no roteiro 11, o prefixo ele é um morfema e ele aparece antes do radical, tá certo? Eu coloquei para vocês alguns exemplos de prefixos e o significado deles. Qual é a ideia que eles nos trazem? Então, o prefixo anti dá a ideia de contrário, de oposição. O alto, percebam que esse alto é com U, ok? É um prefixo que indica próprio ou mesmo. Co é companhia, infra é posição inferior ou base, micro é pequeno, semi é metade ou quase, supra é uma posição superior, um excesso, e ultra nos traz a ideia de além do limite. Na primeira regra, ele nos fala do prefixo terminado em vogal, se unindo com uma palavra iniciada por essa mesma vogal. No caso, se nós pegarmos o prefixo micro, ele termina com a vogal O. E juntarmos com a palavra ondas, que também se inicia com O, nós teremos que usar o hífen. É o que acontece na escrita de micro-ondas, de micro-organismo ou de anti-inflamatório. Já na regra 2 do roteiro 12, apresentam um prefixo terminado em uma determinada vogal, por exemplo, o prefixo alto, ele termina com a vogal O, unido com uma palavra que é iniciada por uma vogal diferente. No caso, eles pegaram a palavra aprendizagem, que inicia com a vogal A. Então, O é diferente de A. Nesse caso, quando nós fazemos a junção dessas duas palavras, o hífen ele não aparece. É o caso de autoaprendizagem, autoinstrução, coedição, infraestrutura ou semi-analfabeto. Já a terceira regra apresentada no roteiro 12, aparecem os prefixos terminados em vogal e palavras iniciadas pelas consoantes R ou S. Então vejam os exemplos. Prefixo anti termina com a vogal I. Quando nós juntamos com a palavra religioso, que se inicia com a consoante R, o hífen ele não aparece e esse R ele é duplicado. Então, forma a palavra antirreligioso sem o hífen e com R duplicado. A mesma coisa quando eu junto o prefixo ultra, que termina com a vogal A, com a palavra som, que se inicia com a consoante S. Fica ultrassom, sem o hífen e com o S duplicado. Percebam que há mais palavras que seguem essa regra. É o caso de antirracismo, de suprassumo, de contrassenso, de autossugestão. Vamos à atividade. Na atividade 1, pede que com suas palavras explique a mudança da regra da utilização do hífen em relação aos pares de palavras abaixo. Ele quer que vocês expliquem por que micro-ondas
e anti-inflamatório, que antes eram escritas sem o hífen, passaram a ser escritas com o hífen, ok? Só explicar a regrinha. Na 2, diz, em relação à atual regra de uso do hífen, a palavra abaixo está correta e por quê? A palavra é autoestima, aí com o hífen. Vocês vão dizer se essa escrita de autoestima com hífen está correta, sim ou não, e por quê? Na terceira questão, está dizendo para que vocês expliquem por que a palavra ultrassom com o hífen, depois do acordo ortográfico, passou a ser grafada ultrassom com S duplicado e sem o hífen. E como que é essa regra? Tá bom? Se for necessário, voltem o vídeo. A parte 2 do roteiro nos traz a palavra de origem inglesa bullying, que vem de bully, valentão, mais o ing de ação contínua. O bullying são as ações repetitivas que humilham, intimidam e traumatizam as pessoas, podendo causar depressão, distúrbios de comportamento e, em casos mais graves, levar ao suicídio. Por isso é importante essa rede de proteção formada pela escola, pela família e pelos amigos. A atividade dessa segunda parte traz 2 questões. A questão A diz: você certamente presenciou situações de bullying na escola, na família ou em grupos. Descreva como aconteceu, quais foram os males causados à vítima e qual foi a punição para o agressor. Na letra B, diz: a Lei 13.663 de 2018 exige que as escolas implantem medidas de conscientização e combate a todos os tipos de violência, inclusive a prática de bullying. Quais medidas você gostaria que sua escola adotasse para promover a cultura da paz e combater o bullying? Já a terceira e última parte do roteiro 12 pede uma produção de texto com o tema Cultura da Paz. Eu coloquei, então, 2 trechos de um artigo da Cielo e uma frase de Mahatma Gandhi. Os trechos são: construir uma cultura da paz envolve dotar as crianças e os adultos de uma compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Em sua concepção positiva, a paz não é o contrário da guerra, mas a prática da não-violência para resolver conflitos, a prática do diálogo na relação entre pessoas, a postura democrática frente à vida. A frase de Mahatma Gandhi é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ainda na produção de texto, vamos ver o que significa a palavra solidário? Então, solidário é aquele que estabelece uma relação de auxílio mútuo, que expressa solidariedade, apoio, que ajuda alguém no momento difícil. Como no exemplo, estavam solidários uns com os outros. A produção de texto diz: a solidariedade é um valor relativo da não-violência, que deve ser desenvolvida no âmbito escolar e aparecer nas mais simples formas, nos diálogos desde as classes de educação infantil até as turmas mais adiantadas. Através da solidariedade, o sujeito percebe que pode trocar experiências com o outro, aprende a respeitar as limitações dos seus companheiros, bem como as suas próprias dificuldades, mas também identifica que pode contar com o apoio de alguém caso necessite. A partir da leitura do texto acima, escreva um texto argumentando como a cultura da paz pode ser importante para a construção de uma sociedade mais humana e solidária. Lembrem que quando vocês falam em argumentos, são os motivos, são as razões, ok? Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no end of sorrow.
saque, ouça. Sentir, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Heal the world, Yes. make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Wonderful. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of Duran, we stop existing and start living. deixe que esse canto lave o pranto do mundo, se fazendo irmão e dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. And the dream we reconciled and we'll reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. And why we keep striking life when the earth crucify its soul? And though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's close. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into bloodshed. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, se fazendo irmão e dividindo o pão. Feel the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. For you and for me.